Vamos mergulhar agora num conto super bacana, quase como abrir um livro de histórias bem na nossa frente. Hoje, a nossa análise vai explorar o segredo dos lucros. E a gente vai ver tudo isso pelos olhos de dois irmãos muito espertos, o Mateo e a Valentina. Além, claro, de um comerciante local super sábio chamado Seu Luxo. Dá pra imaginar a cena, né? Tudo começa num bairro super tranquilo, daquele tipo cheio de parques, bicicletas pra todo lado e a criançada brincando na rua. E bem ali, no meio de tudo isso, ficava a pequena loja do Seu Luxo. Ela não era enorme, mas era, sem dúvida, o coração do bairro. O lugar estava sempre abarrotado de frutas frescas, pão quentinho, material escolar e uns doces super coloridos. Todo santo dia ele abria as portas cedinho e recebia cada vizinho com um sorriso no rosto. E o Mateu e a Valentina? Nossa, eles adoravam passar por lá depois da aula. E foi numa dessas tardes, em meio a essa rotina, que o Mateu teve uma daquelas sacadas geniais de criança e perguntou para o Seu Luxo como é que ele sabia se a loja estava indo bem. A resposta foi tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Ele disse que precisa revisar o quanto vende, o quanto gasta e o quanto ganha. Uma frase curta, mas que literalmente é a base de qualquer negócio de sucesso. A Valentina, que prestava atenção em tudo, não perdeu tempo e já quis saber o que significava, na prática, ganhar dinheiro. Para descomplicar, o Seu Luxo usou um exemplo perfeito do dia a dia, uma caixa de sucos. Ele explicou que comprava uma caixa inteira por 20 soles, aí ele ia vendendo cada suquinho e, no fim das contas, recebia 30 soles. O Mateu, rapidinho contando nos dedos, já percebeu a matemática e soltou. Ah, então sobrou 10 soles a mais para você. E bingo! Essa é a definição exata de lucro. Aquele dinheiro que sobra depois que a gente recupera tudo que gastou. Foi aí que a magia da matemática financeira fez sentido na cabeça da Valentina. Só que a lição não parou por aí, não. O Seu Luxo fez questão de dar um aviso bem amigável, mas super importante. Ele mostrou que a boa administração é um motor que gera lucros, mas a má administração, bom, se a gente gasta demais ou vende mal, o que acontece? Prejuízo na certa. Então ficou a mensagem: administrar uma loja, por menor que seja, exige um cuidado gigante e muita organização. E toda essa teoria incrível inspirou o nosso próximo capítulo, o experimento da barraca de limonada. No dia seguinte, a curiosidade falou mais alto. As crianças decidiram que precisavam colocar a mão na massa. E a ideia foi um clássico: vender limonada. Mas antes de espremer o primeiríssimo limão, os pais entraram na jogada para ensinar uma etapa vital: colocar os custos no papel. Eles anotaram 8 soles para os limões, 5 para o açúcar, 4 para os copos e 3 para o gelo. Foi a matemática pura entrando em campo antes da diversão começar. Somando todos esses ingredientes, o resultado foi o investimento inicial. Aquele dinheiro que precisa sair do bolso antes mesmo de tentar fazer a primeira venda, que deu exatos 20 soles. O pai da dupla fez questão de frisar isso. Saber o investimento total é, sem dúvida, a regra número 1 de qualquer negócio que está nascendo. Bom, planejamento pronto, chegou o grande momento. Sábado de manhã, a plaquinha de limonada refrescante estava brilhando na calçada e a vizinhança inteira apareceu. Foi um sucesso absoluto. A fila não parava. O Mateu ficou focado em receber o dinheiro bem certinho, enquanto a Valentina, super concentrada, anotava cada copinho vendido no caderno dela. Depois de horas suando a camisa e vendendo absolutamente todo o estoque, chegou a hora da verdade. As crianças correram para dentro de casa para contar a pequena fortuna que arrecadaram. E o total? 35 soles! Dá para imaginar o grito de alegria do Mateu anunciando esse número. Foi contagiante! Mas calma lá. Quem aí lembra da aula do Seu Luxo? Aquela receita inteira não era lucro puro. Daqueles 35 soles, a gente precisava descontar rigorosamente os 20 soles que foram investidos lá no começo. Subtraindo um do outro, a gente chega na verdadeira fatia do bolo. A grande vitória deles foi o lucro líquido de exatos 15 soles. Radiantes com o resultado, eles voltaram correndo para a vendinha do bairro para contar a novidade. E isso nos leva à próxima etapa dessa jornada: despesas, poupança e lucros. Porque a Valentina, sempre com a cabeça a mil, já queria saber para onde aquele dinheiro todo devia ir. Foi aí que o Seu Luxo abriu o jogo e contou a famosa regra dos 3 envelopes. Ele explicou que nunca, jamais, gasta tudo de uma vez. Ele divide em partes. Um envelope vai para as despesas, para garantir que a loja continue tendo produtos, outro vai para a poupança, sempre pensando no amanhã, e o último é o dos lucros, usado apenas para aquelas necessidades que realmente importam. Sensacional, não é?
Mas como em toda boa história de crescimento, sempre aparecem as pedras no caminho. Chegamos na parte de aprendendo com as perdas. Passaram-se umas semanas e numa tarde super chuvosa e cinzenta, a dupla encontrou o seu luxo olhando triste para uma caixa gigantesca cheia de pães que infelizmente ficaram encalhados. Em vez de se desesperar, ele ensinou a maior lição de resiliência. Ele disse que aquilo também fazia parte do negócio e que os Entos estão ali para ensinar a gente a melhorar as decisões. Claro que o desperdício é ruim, significa dinheiro indo pelo ralo, mas os tropeços são degraus para o sucesso. E olha que interessante, essa lição não ficou só na vendinha, não. Naquela mesma noite, durante o jantar, os pais do Mateu e da Valentina mostraram que a regra do seu luxo também entra dentro de casa. Eles falaram sobre as finanças da família, que são divididas em categorias: alimentação, serviços, educação, poupança. O dinheiro de casa não brota do chão. Ele pede a mesma disciplina e a mesma organização de uma empresa de verdade. Toda essa bagagem acumulada nesses meses culminou numa ideia gigantesca e super divertida: a Feira do Bairro. Motivados a passar a mensagem para frente, eles juntaram a vizinhança inteira. Foi um evento maravilhoso. Tinha barraca de tudo quanto é tipo: biscoito, suco, artesanato, desenho, pulseira, sobremesa caseira. E o mais legal, toda criança lá teve que usar matemática, calculando os custos, as vendas e os lucros, sempre com os pais dando aquele apoio. A teoria finalmente ganhando vida na prática. E para fechar esse dia, que foi um marco na comunidade, o seu luxo chamou a atenção de todo mundo para apresentar o grande desafio financeiro. O discurso dele ali no meio da rua foi emocionante. Ele foi muito além dos números, dizendo que o lucro não serve só para a gente ter mais dinheiro na carteira. O processo de lucrar ensina responsabilidade, ensina o que é organização e, principalmente, o que é esforço. Foi a deixa perfeita para mostrar como entender do próprio dinheiro também ajuda a formar o nosso caráter. E para ninguém ali esquecer o que viveu naquele dia, ele desenrolou um cartaz gigante com 5 passos muito claros. 1. Criar uma ideia em família. 2. Anotar todo o investimento. 3. Calcular muito bem os ganhos. 4. Sempre poupar um pouco. E 5. Sentar junto e conversar sobre gastos inteligentes. Uma verdadeira receita para o futuro. Para amarrar todo esse arco narrativo, a Valentina, que lá no comecinho mal sabia o que era um lucro, soltou uma reflexão perfeita. Ela disse que pequenos lucros também podem ajudar a construir grandes sonhos. É a prova incontestável de que a educação financeira, quando bem ensinada, tem o poder de abrir horizontes absurdos na mente das crianças. No fim das contas, a mensagem principal dessa nossa história é muito clara. Lidar com as finanças é algo que pode unir as famílias e ensinar a garotada a construir um amanhã muito mais sólido. Uma modesta lojinha de bairro mudou completamente a forma como todo mundo ali enxergava o valor do esforço, da organização e da força que a gente tem quando planeja junto. E para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Que pequena ideia uma família pode colocar em prática hoje mesmo para começar a erguer um sonho gigante lá na frente? Lembre-se, o segredo não está em fazer algo complexo, e sim na união e em dar o primeiro passo. Muito obrigado por acompanharem mais essa jornada incrível com a gente. Até a próxima!